Oi, pessoal! E o vídeo de hoje é a receita desse chocotone que desfia, que é super macio e é delicioso. Uma receitinha que eu testei da Tabata Romero e mostro tudo aqui para vocês. Então, para essa receita, nós vamos começar colocando na panela a farinha e a água. Essa é uma técnica japonesa utilizada para dar mais maciez aos pães e que se chama tanjong. Nós vamos colocar na panela os dois ingredientes, dar uma misturadinha antes de ir ao fogo para dissolver bem essa farinha aí. Uma panela no fogo, agora é coisa de 1 minutinho mexendo muito rápido, porque a gente não quer que resseque muito essa mistura, para que fique ainda um pouco da água encapsulada, tá bom? Agora a gente reserva essa nossa misturinha e vamos começar na batedeira. Eu estou utilizando o fermento biológico fresco e por isso eu vou colocar ele primeiro junto com o açúcar, para ajudar a dissolvê-lo, tá, gente? Se a gente for utilizar o fermento biológico seco, a proporção é outra e eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo, ok? Agora a gente entra com o leite, lembrando que os ingredientes precisam estar em temperatura ambiente, os ovos, a manteiga, o leite. Como eu estou utilizando o fermento biológico fresco, eu acabei até mornando um pouquinho do meu leite, tá bom? Dá uma misturadinha nisso tudo aí, vai passando a espátula até dar uma boa desmanchada no seu fermento. E aí eu coloco também a farinha, o sal, o mel ou a glucose de milho. Eu estou utilizando mel mesmo. Aquela misturinha que a gente fez lá no início, a gente vai acrescentar também na batedeira. Os ovos. E agora vamos perfumar a nossa massa, tá? Eu estou utilizando a essência de baunilha, você utiliza uma de boa qualidade. E eu estou colocando raspas de limão siciliano. Pode ser também de laranja, tá? Agora, com a ajuda de um batedor de gancho, nós vamos bater a nossa massa aí por aproximadamente 5 minutinhos. Aí você pode me perguntar, mas eu não tenho batedeira planetária. Posso fazer esse chocotone? Pode fazer sim, tá bom? Só que essa massa, ela é um pouco mais grudenta. Então, de repente, vai ser legal você colocar em uma bacinha, né, a sua massa e bater com uma colher de pau, tá? Dar uma sovada nela boa, porque se for tentar sovar com a mão, talvez não fique legal, porque vai ficar grudando muito na sua mão. Outra informação, se você utilizar o fermento biológico seco, é só você colocar todos os secos na batedeira, depois colocar todos os líquidos e deixar a batedeira fazer o seu trabalho aí de misturar tudinho. Depois de aproximadamente 5 minutos batendo a massa, nós vamos colocar a manteiga e ela vai entrar, vai ser por etapas. Preferencialmente, ela deve estar em ponto de pomada. E aí nós vamos colocar em 3 vezes. Uma, e aí deixa misturando bastante até incorporar tudo. Depois a gente coloca a segunda, o mesmo processo, deixa incorporar até que a gente vai colocar a terceira. E a última vez, tá? Depois de incorporar a terceira vez a manteiga, você vai deixar misturando aí mais uns 5 minutinhos. E aí você vai passando, se precisar, a espátula nos cantinhos da batedeira, dá uma raspadinha aí e continua batendo o tempo que precisa. 5 minutos que eu falo é uma estimativa, mas vai depender muito da potência da sua batedeira, tá? Na minha foi mais ou menos isso. Para vocês saberem, a gente precisa que essa massa fique naquele famoso ponto de véu. Vocês já conhecem? Me conta aqui nos comentários. E eu já mostro aqui para vocês qual é esse ponto. Esse é o ponto, quando você estica a massa e ela tá macia, ela está lisa, homogênea e você consegue ver a luz através da massa. Vejam que não teve mistério. Agora, nesse bowl, eu vou untar com um pouquinho de manteiga e vou colocar a nossa massa para que ela fique descansando por aproximadamente 1h30. Eu sempre falo que vai depender muito do clima da sua cidade, se no dia tá frio, se no dia tá calor. Então, isso pode variar um pouquinho para mais ou para menos. Mas vai dando uma olhadinha, porque quando ela crescer, né, vai ser muito fácil de perceber. E vocês vão ver que não tem erro, tá? Agora é só colocar um filme plástico por cima e deixar num lugar quentinho aí a sua massa descansando. Eu normalmente gosto de colocar dentro do meu forno desligado. Vejam a nossa massa 1h30 depois, como cresceu e como está linda.
Gente, eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada em massa. Agora, nós vamos enfarinhar a nossa bancada, tá bom? Um pouquinho, não precisa de ser muita farinha. E vamos dividir a massa do nosso panetone. A Tabata indica para fazer essa receita, você fazer um de 500 ou dois de 250. Então, na primeira vez que eu fiz 2 de 250, mas eles cresceram muito. Então, da segunda vez, eu já dividi a massa em 3 e ficaram assim, num tamanho ótimo, e eu vou colocar aqui para vocês no cantinho do vídeo para vocês verem. Outra dica que ela dá é a maneira com que a gente vai enrolar o nosso panetone. Ela pede para que a gente faça um retângulo com a massa. Depois acrescentamos as nossas gotinhas de chocolate. Se formos utilizar frutas, o processo é um pouquinho diferente só na hora aí de colocar. E se você tiver dúvida, é só colocar aqui nos comentários que eu te ensino como fazer. Com as gotinhas espalhadas e com a ajuda dessa espátula, que é ótima, nós vamos enrolar o nosso chocotone. E aí eu vou explicar para vocês. O que ela fala é que se a gente fizer desse jeito aí que eu estou demonstrando, ele vai ficar desfiando mais, tá? E essa é uma técnica também que os japoneses utilizam muito para fazer pão. Eu quis testar para vocês as duas versões. Eu fiz da maneira com que eu aprendi no vídeo da Tabata Romero e fiz da maneira tradicional, que é só enrolando, né, a massa com as gotas de chocolate e colocando na forminha. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês como ficou as duas formas e o que eu achei. Então não deixem de assistir até o final. Agora a gente divide aí a massa ao meio e vai fazendo esses rolinhos. Faz com um pedaço, depois vamos repetir o mesmo processo com a outra parte, só que envolvendo esse rolinho aí que nós acabamos de fazer. Gente, nós precisamos da superfície desse chocotone bem lisinha. Depois que terminar de enrolar, vocês vão ver no vídeo que eu vou alisando a parte dele de cima e como se fosse embrulhando ele para colocar nessas nossas forminhas aí, que no caso eu estou utilizando de 250. Se não fizermos isso, no momento que ele crescer, ele pode até se desfazer um pouco, igual aconteceu com um dos meus panetones. Eu acabei não registrando, mas já estou aqui dando essa preciosa dica para que não aconteça com vocês também. Agora é só colocar a massa nas nossas forminhas e deixar crescendo aí até que fique próximo das bordinhas. Esse processo vai durar aproximadamente meia hora. Enquanto isso, a gente deixa o nosso forno pré-aquecendo a 180 graus. Depois de meia hora, os nossos chocotones ficaram assim. E agora, com a ajuda de uma faca bem afiada, que não é o caso da minha, ou um estilete, nós vamos fazer um X em cima dos chocotones. Antes de colocar para assar, vamos passar uma manteiguinha. Eu derreti um pouquinho e passei com a ajuda de um pincel. Ou você pode simplesmente pegar um cubinho de manteiga e colocar aí no topo do seu chocotone e colocar para assar até dourar. Essa é a segunda forma de enrolar o panetone e acredito que é a mais tradicional. Eu coloquei as gotinhas e depois amassei bem. E eu confesso para vocês que achei que as gotas ficaram melhor distribuídas do que do primeiro jeito. Mas aí você vai escolher o que você achar melhor. Ou então você pode fazer um de uma forma e outro de outro para você fazer o seu teste também. Pessoal, esse daqui foi o que eu ensinei, a forma de enrolar, tá? E esse daqui eu fiz de forma tradicional, só fiz a bolinha, amassei e coloquei aqui dentro. Então, eu vou cortar ele aqui agora pra gente ver como que fica, se dá muita diferença, se ele também desfia. Vamos ver. Vejam que delícia. Olha, mais uma vez, que massa fofinha. Ó. Vamos ver, tentar desfiar, ó. Ah, também desfia, tá, gente? Não achei que dá tanta diferença assim, não, ó. Gente, vocês não têm noção do que ficou esse chocotone aqui. Olha isso. Ó. Gente, olha a fofura disso aqui. Não tem aquele sabor artificial de essência. Olha como ele desfia. Ele é leve, mas muito leve. Vocês não têm noção que delícia que ficou isso aqui.
Super vale a pena fazer, não é difícil. A única coisa é esperar o tempo de crescimento da massa. O pessoal aqui já detonou, inclusive. Eu tive que pedir para esperar para eu fotografar, porque já estava todo mundo pegando. Acho que é o chocotone mais leve que eu já comi. Deliciosa a massa. Olha isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa receita. Se você não se inscreveu, aproveita e já se inscreve no canal. Ativa as notificações para não perder nada. Obrigada por ficar comigo aqui até o final do vídeo. Um grande beijo e até a próxima.